Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo tempo de todos, né? É, aqui a nossa ideia é fazer um talk aqui, né, para falar um pouco de arquitetura corporativa e microserviços, né? É, aqui a gente vai falar um pouco de algumas coisas mais técnicas, assim, então é um papo bem interessante aí para arquitetos, né, arquitetos corporativos, desenvolvedores, gestores. Eu acho que todo mundo vai conseguir navegar bem aí nesse conteúdo. Eu tenho a tendência de, às vezes, me empolgar e começar a falar um pouco rápido, então, se por acaso tiver difícil de entender, eu estiver falando muito rápido, por favor, me avisem, ou qualquer dúvida que vocês tenham e queiram pontuar também, fiquem à vontade. Mas acho que no final a gente também sobrando uns minutinhos, a gente consegue abrir um fórum de discussão aí, né, para algumas dúvidas que possam aparecer, tá bom? É, bom, primeiramente aí é, comentar um pouco aqui de mim, né? Então, para quem não me conhece, aí eu sou o Gilberto, né? É, um pouco da minha trajetória aí, né? Então, eu trabalho com TI há mais ou menos 15 anos, né? No mercado de desenvolvimento e engenharia de software. É, aproximadamente 10 anos aí nesses papéis de definição de soluções, arquiteturas, liderança técnica. Já tive minha startup, já fui CTO da minha própria startup, né? O sonho do aplicativo, né? Não deu certo, fui à falência. E hoje estou aí na minha segunda empreitada como cofundador aí da Devires Tecnologia, né? Estamos no mercado aí já há aproximadamente 5 anos, é, onde eu atuo como head de arquitetura e engenharia, né? Aqui eu separei um único slide aqui para apresentar o que que é a Devires, para quem não conhece. Então, o que fazemos, né? A Devires, ela é uma consultoria de software, né? Em que a gente atua em algumas verticais, tanto de desenvolvimento, né? Então, a gente faz desenvolvimento de soluções web e apps. É, montamos arquiteturas de microserviços, APIs, DevOps. Trabalhamos muito com integrações corporativas, né? Então, tanto empresas que têm arquiteturas de integrações mais tradicionais, né, orientadas a ferramentas de middleware. Já fizemos alguns trabalhos com Oracle Middleware e tudo mais, mas recentemente o nosso foco acaba sendo arquiteturas mais modernas, né, orientadas mesmo a microserviços. Tá? Fazemos também serviços de cloud, trabalhamos com as principais clouds do mercado, né? Então, Google, AWS, Azure, Oracle, trabalhamos com todas estas. Ah, temos uma vertical também de Big Data, BI e Analytics. Então, já montamos alguns data lakes, né, de algumas empresas no mercado. Montamos modelos de convivência, né, de BI com Big Data, em gestão de dados, engenharia de dados em geral. Modernização de arquiteturas, né, que é um dos nossos fortes. Então, trabalhamos muito com modernização de arquitetura, né, então empresas que têm arquiteturas mais tradicionais, né, que vem passando por transformação digital, como que a gente faz para decompor, né, a arquitetura dessa empresa e torná-la mais ágil, mais dinâmica, é, respondendo mais rápido ao negócio, né? E também trabalhamos com squads ágeis e projetos, né? Então, tanto projetos de escopo fechado, trabalhamos e também squads ágeis, né, que
é o que a gente mais gosta de trabalhar, na verdade, né. Tanto squads alocados, no cliente, né, onde a gente faz o outsourcing da operação do squad, tanto squads, dentro da nossa própria fábrica de software. Daí trabalhando com metodologias ágeis, né, entregas contínuas e tudo mais. Aqui é só para apresentar um pouco do que é a Devires, né. Já atendemos grandes clientes aí, temos bastante cases interessantes e para quem quiser saber um pouco mais, no final compartilhe os nossos contatos e estamos disponíveis para conversas, tá bom? Bom, então agora entrando um pouco, né, na nossa agenda, eh, eu separei aqui uma breve introdução, né, então o que a gente quer falar aqui, né, é como que a gente vai do monolito, né, eh, a uma arquitetura orientada a microserviços, né, aqui mais para algumas pessoas já conhecem o conceito de microserviços, né, algumas talvez pouco, algumas ainda não. Então eu quero passar rapidamente por esse conceito, porque ele vai ser importante para fundamentar, eh, como que a gente traz isso para uma arquitetura corporativa, né. Bom, então, aqui eu pus um exemplo lúdico aqui de uma aplicação, né, eh, que a gente chamou aqui de e-commerce application. E como que essa aplicação geralmente ela se apresenta, né, uma aplicação monolítica, né. Geralmente, você tem um pacotão, né, aqui, né, o pacotão da minha aplicação. Eh, eu tenho alguns módulos funcionais dentro dela, né, então eu tenho um módulo de busca, um módulo de carrinho, um módulo de catálogo e um módulo de pedidos, por exemplo. Eu pego esse pacotão aqui, né, o AR, por exemplo, né, para quem é da área de Java e conhece bem, jogo isso no application server, né, crio alguns nós aqui, né, crio um clusterzinho para ter uma certa redundância e boto um load balancer aqui na frente, né. Geralmente essa aplicação ela interage com uma base de dados única e interage muitas vezes com serviços externos, né. E aí entrando dentro da aplicação, o que geralmente a gente encontra, né. A gente encontra uma arquitetura de camadas, né, que o pessoal gosta muito, né, então cria lá a presentation layer, né, as minhas views, controllers, cria a minha camada de negócio, né, os meus BOs, meus services, minha camada de acesso a dados, finalmente o banco de dados, né. Então, essa aqui é a típica carona de uma aplicação monolítica, né. E aí o que a gente começa a perceber, né, nessa aplicação, né, no dia a dia, né. Putz, eu tenho o meu módulo de busca aqui, ele é um cara altamente consumido aqui, né, as pessoas fazem muita busca geralmente no e-commerce. Eu tenho lá 1000 requests por segundo desse cara. Por outro lado, eu tenho um carrinho que ele calcula desconto ali em tempo real, calcula, frete de acordo com o CEP, ele consome muita CPU, tem muito processamento. Por outro lado, eu tenho um módulo de catálogo que ele é lido constantemente e pouco muda o catálogo de produtos, né, às vezes os produtos são sempre os mesmos, mas ele é acessado muitas vezes. Por outro lado, eu tenho um módulo de pedidos que ele tem muita escrita, né, o pessoal, graças a Deus, cria muitos pedidos e ele é lido poucas vezes, né, só quando alguém quer saber a situação do pedido e tudo mais. Eh, eu tenho uma base de dados, monolítica aqui, né, então fiz até uma caveirinha aqui para ilustrar. Geralmente é uma base de dados que tudo roda nela, né, todas as tabelas fortemente relacionadas, né, aquele modelo relacional bonito, né, que quando você abre dá para você imprimir numa cartolina, né, várias tabelas muito bem relacionadas, processos batch ali rodando junto com online, né, então, ao mesmo tempo que estão sendo criados os pedidos, tem
schedulerzinhos aqui que rodam processos batch e tudo mais. Isso aqui acaba criando muito lock, né? Porque constantemente eu estou lendo e escrevendo nas mesmas tabelas. E aí você começa a perceber os problemas, né? É, essa tabela, esse banco, ele acaba ficando muito frágil, né? Qualquer lock, qualquer indisponibilidade, qualquer problema de concorrência aqui, eu comprometo o sistema inteiro, né? Serviços externos, a mesma coisa, né? Às vezes eu interajo com gateways de pagamento, serviços de correios, etc, né? Putz, às vezes o serviço está fora do ar, né? A gente não controla a disponibilidade do parceiro, né? Está fora da nossa casa, né? E aí o que que a gente faz, né? Às vezes a gente para de gerar pedido porque o serviço do parceiro está fora do ar, né? Eu começo a ter questões de conectividade aqui, né? E eu também percebo que a modularização é muito pobre, né? Quando você olha isso aqui, parece bonito, né? Fala, nossa, tá bem organizadinho, bem separadinho, né? Mas está separado por aspecto técnico, né? Então é como se fosse um corte horizontal aqui, né? Que permeia por todos os módulos, né? Então a minha camada de business layer tem 100 objetos, 200 objetos, né? Então é uma modularização pobre, né? Que a gente fala de modularização horizontal, né? Enfim, essa é a carona do monolito, né? E aí, para descontrair um pouco, né? Eu separei algumas frases interessantes aqui, né? Frases clássicas aqui, só comentando algumas, né? Como que a gente identifica esses cenários, né? Então, é muito comum, né? Você mexer naqueles sistemas que o pacote de deploy tem 100 mega e ele demora séculos, né, para fazer deploy, porque você tem que fazer o upload do pacote, né? O famoso war bomb aqui que eu brinco, né? É, outra característica muito forte, né? Ela geralmente escala por replicação, né? Então, quando a aplicação já não está atendendo bem, né? Você precisa escalar. Você começa a escalar no cluster, né? Você começa a subir nó no cluster. Você pede para a galera de infra ir subindo mais nós lá no seu WebLogic, né? No seu JBoss, no seu application server. É, Qualquer mudança, por mais simples que seja, ela requer um deploy full, né? Justamente por causa da falta de modularização. Então, qualquer coisinha que você mexe aquele Deus nos acuda, né? Você compromete o sistema inteiro, tem que retestar tudo. É, Geralmente você faz muito pouco, né? Porque é tão sofrível que você precisa de Gmood, você pode fazer uma vez por semana, né? Então tem toda essa burocracia. Uma característica também, né? O sistema ele começa a ficar tão complexo que muitas vezes ele vai amarrando, né, tanta coisa no build que somente uma pessoa ou outra sabe fazer o build, né? Acho que muitos aqui estão acostumados com desenvolvimento já passaram por esse cenário, né? Vão às vezes entrar num projeto novo, pegar um projeto para trabalhar. Aí, putz, como que faz o build, né? Acha lá o cara que só aquele cara sabe fazer o build, ou então tem um manual de 50 passos, né, para você fazer o build. É muito comum você mexer num lado e quebrar no outro, né, nesse tipo de sistema. Então ele está tão fortemente acoplado que qualquer coisa que você mexe, você compromete outra coisa que não tinha nada a ver, né? Geralmente ele apresenta tecnologias muito antigas e elas ficam lá para sempre porque ele é tão amarrado que fica inviável você mudar a tecnologia dele, né? Porque você teria que mudar ele inteiro para fazer isso. É, Ele geralmente suporta pouca concorrência, né? Ele trabalha muito com comunicação síncrona, então às vezes tem aqueles cenários que tem um serviço lento e aí para o sistema inteiro, né? Tem aquelas famosas classes de 1000 linhas, né? Domínio de negócio pobre.
muita regra no banco de dados, né? Clássico em sistemas orientados a forms, né? Essas tecnologias mais antigas. É, ou muita lógica também em barramento, né? Então, principalmente grandes empresas aí que usam barramento de serviços, né? Os famosos SOA, adoram, né? Colocar regra de negócio na xQuery, né? Dentro do barramento. Vamos falar um pouco disso depois também, né? É, geralmente ele não tem automatização, né? Não tem teste automatizado para nada. E aí o pessoal inventa várias desculpas para isso, né? É, tentando justificar esse fato, né, de não ter teste automatizado. E ele geralmente não tolera falha, né? Ele é muito sensível, muito melindroso. Qualquer é, intercorrência aí já compromete tudo, né? Então, geralmente, se você já passou por um cenário desse em alguma aplicação, bem-vindo ao mundo dos monolitos, né? É, bom, e aí, visto todos esses problemas, né? Foi da onde surgiu a ideia dos microserviços, né? Que não é uma ideia nova, né? Ela é relativamente antiga, né? Desde 2004, se eu não me engano, que o pessoal já vem falando de Domain Driven Design, né? Que na verdade é aí o embrião dos microserviços, né? Então tem esses dois livros aqui muito famosos, né? Dos dois papas aí dos microserviços, né? O Eric Evans e o Van Vernon, é, onde eles numeraram aí várias práticas, né? Que eles foram percebendo de projetos que eles faziam e tinham sucesso, como esses projetos geralmente eram conduzidos, né? E aí eles perceberam que os projetos mais bem-sucedidos são os projetos onde eles tinham foco no domínio, né? E aí eles criaram um conjunto aí de técnicas e princípios, né, e patterns, é, tentando ensinar aí o pessoal ou guiar, né, uma forma de como eu construir um software pensando no domínio, né? E aí quando a gente fala domínio, né, o que a gente entende por domínio, né? Domínio basicamente é a área de conhecimento, né? É a inteligência de negócio, né? É um setor, né, de conhecimento. Então, no DDD aqui, né, Domain Driven Design, a gente fala o domínio, domain is king, né? O domínio é quem manda em tudo, né? É, e aí como que a gente fica mais próximo, né, do negócio, né? Geralmente eles têm esse conceito de linguagem ubíqua, né? A gente fala, né? Então, o que é linguagem ubíqua, né? É fazer com que o time técnico use a mesma linguagem que o time de negócio, né? Então, por exemplo, se o time de negócio conhece uma determinada entidade como membro, por exemplo, o time técnico não pode chamar de cliente, né? O time técnico também tem que chamar de membro, né? Porque senão eu fico com falha na comunicação. Então, o time técnico ele tem que usar os mesmos jargões e saber exatamente o que o cara de negócio está falando. E o mais importante, né? Isso tem que ser representado no software, né? Então, na hora que você criar o objeto lá no seu software, você vai também usar a palavra membro, né? A palavra que o domain expert, né? Que é o cara de negócio lá, a palavra que ele utiliza. E aí isso diminui, né? O gap entre o negócio e o desenvolvedor, né? E o técnico, né? E acaba criando uma linguagem universal. Então, quando você usa esse conceito, né? Acaba que você pode criar um diagrama de classes ou um diagrama de sequência e você pode apresentar ele para o cara de negócio e o cara de negócio vai entender, porque é a linguagem que ele sabe, né, que ele está acostumado e isso facilita muito a comunicação e quando você facilita a comunicação, você tem um software melhor, né, porque você consegue entender melhor e representar melhor o que o usuário está precisando. E é isso que a gente chama de problem space, né? Então, geralmente um software ele é uma solução de um problema, né?
Um requisito de negócio, ele é um problema, né? Alguma coisa que eu quero resolver, né? Que eu preciso para o meu negócio e eu quero resolver através de um software. E aí eu venho para o Solution Space, né? Que beleza, então, visto esse problema de negócio, né? Como que eu resolvo ele, né? Então, o DDD também prega alguns conceitos, né? Então, a gente tem o conceito de contextos, né? Que a gente chama, termo técnico, de Bounded Context. Então, o que é um Bounded Context, né? Em português aqui, um contexto delimitado, né? É basicamente um slice, né? Um pedaço do software, né? Em que ele fala exatamente de um único assunto, né? A gente chama isso de coesão, né? Então ele é um pedaço do problema que ele é bem coeso e ele tem pouca interdependência com o que está fora dele, né? Então quando eu vejo um software, né? Então imagina que isso aqui é minha necessidade e aí nessa necessidade eu consigo identificar facilmente alguns contextos, né? Então que nem é lá no exemplo do e-commerce, né? Então eu tinha o contexto da busca, eu tinha o contexto do carrinho, eu tinha o contexto do catálogo, eu tinha o contexto de pedidos, né, e vários outros, né. E dentro desse contexto, as coisas estão fortemente acopladas, né, aqui dentro, só que para fora dele, geralmente, o acoplamento é baixo, né. Então, putz, aqui principalmente, né, a mesma coisa no order, né, então, putz, para um pedido, o que eu preciso ter do pedido para fora, né, putz, o ID do pedido já está ótimo, né, então muitas vezes sai o ID do pedido daqui de dentro e esse cara é o ponto-chave aí para eu interagir com o módulo de pedidos, né? Então, essa é a característica, isso aqui se chama um context map, né? Context map. E o que é um context map, né? Basicamente é um mapa dos meus contextos e como eles se relacionam, né? Qual está relacionado com qual, em qual sentido de comunicação e tudo mais. E aí, a partir disso, eu crio modelos, né? Que são as soluções em si, né? São meus objetos, minhas classes, meus pacotes, meus módulos. E enfim, daí tem diversos outros conceitos, né, que não cabem aqui, né, mas tem conceitos mais técnicos, né, alguns patterns, o conceito de entidades, de agregados, né, aggregate root e tudo mais, que aí já é mais a implementação, né, dessa teoria aqui, né. Mas de forma geral, isso aqui que é o Domain Driven Design, né. É, e por que que eu falo que ele é o embrião dos microserviços, né? Porque o conceito dos microserviços é justamente esse, né? É você ter microserviços, né, altamente é, coesos, né, bem especializados, é, que se resolvem internamente o máximo possível, né, e dependem o mínimo possível de elementos externos, né? E geralmente esse é o conceito que o DDD trouxe para os microserviços. Então aqui é um exemplo, né? Como que eu pegaria aquela minha aplicação de e-commerce e aí traduzindo para esse conceito de microserviços, né? Então, beleza, tem meu módulo de busca, aí beleza, eu posso ter meu bounded contest aqui de busca, tenho meus microserviços, eles podem ter um repositório Elasticsearch aqui, né? Um exemplo besta, né? É, tem seus repositórios específicos, né, que atendem apenas esse microserviço. Como ele tem muitos acessos, eu consigo escalar ele separadamente, né? Então, escalei ele 4 vezes aqui, repliquei a base aqui para ter mais escalabilidade. Aí pus aí o meu módulo de catálogo que é, ele tinha aquela característica, né, de pouca escrita e muita leitura, né? Putz, para isso o ideal é usar um cache, né? Então, esse cara se beneficia muito de um Redis aqui.
e prover essa funcionalidade. Meu módulo de ordem, né, que é a informação mais valiosa aqui da empresa, né, pedido. Não posso, de hipótese alguma, ter inconsistência no pedido, né, então faz sentido eu usar uma base relacional aqui, garantir atomicidade, garantir transação. E por outro lado, o meu carrinho aqui, né, que tem essa característica de muita computação, então eu escalo ele, uso uma base NoSQL, por exemplo, né, aqui só é para exemplificar, né, então quando eu começo a decompor meu monolito em microserviços, eu começo a ter esses mundos independentes, é, em que a ideia é eles dependerem um do outro o mínimo possível, né? E aí, como a arquitetura prega, né, qual que é a melhor forma de você ter o mínimo de acoplamento possível, né? Obviamente, sempre através de mensageria, né? Então, no mundo ideal, aqui os microserviços se comunicam através de mensageria, né? Quando eles precisam falar um com o outro, né? E eles podem se comunicar de maneira síncrona? Podem. A gente vai falar disso aqui mais para frente. Mas basicamente uma arquitetura de microserviços ela se apresenta dessa forma, né? Então aqui só alguns bullets aqui, né? Então, como saber se você está fazendo certo nessa arquitetura de microserviço, né? Então é quando você aplica os conceitos de DDD na sua arquitetura, quando você usa muito isolamento, né? É, isolamento lógico com certeza, isolamento físico algumas vezes, né? Você vai fazer, mas isolamento é essencial. Você tem componentes independentes, você tem escalabilidade independente, né? Independente por elemento funcional, né? Então, lembrando aquele primeiro desenho lá, tipo, não adianta você falar que a sua data layer é um microserviço, né? Porque ela tem todas as funcionalidades lá dentro, né? Você não consegue quebrar uma funcionalidade. Então, é quebra funcional mesmo, né? Que a gente fala de quebra vertical. Você tem baixo acoplamento e alta coesão, né? Você tem descentralização de dados, né? Então você não tem mais uma base única que tem tudo, né? Você começa a ter várias bases e muitas vezes bases poliglotas, né? Cada uma numa tecnologia. Aqui lembrando que descentralização não é a mesma coisa que desorganização e não é a mesma coisa que nada, tá? Isso aqui é muito importante. A gente não tem muito uma standardização de plataforma, né? Então não tem muito aquela regra, não, aqui você só pode programar em Java e você só pode usar o banco Oracle. Não, você vai usar a melhor tecnologia para aquilo que ela se propõe, né? Então, às vezes para uma coisa, para um autorizador de pagamento, né, que exige muita performance, muitas vezes você vai querer usar C, usar Go. É, então, numa engine de busca, você vai usar um repositório orientado a índices, né? Enfim, você fica livre para fazer seu microserviço com aquilo que melhor atende àquela necessidade, né? Você evita a lógica de mediação, né? Essa aqui é uma frase clássica, né? Smart Endpoints e Dumb Pipes. Para quem às vezes ouviu isso e nunca entendeu direito, né? O que isso aqui significa, né? Basicamente, Smart Endpoints é que o seu microserviço, né? Que é o endpoint, ele tem que ser o cara que é o esperto, né? Então, toda a lógica de negócio tem que estar no seu microserviço, né? Você não fica pondo lógica de negócio no middle, né? Que é os dumb pipes, né? O que é pipe em português? Isso aqui significa tubo, né? E aí, quando a gente quer falar tubo, geralmente a gente está falando do nosso barramento, né? Aí o nosso middle, nosso barramento, então é um barramento burro. Então, microserviço esperto, barramento burro, né? Então, não fique colocando orquestrações no barramento, não fique
fazendo lógica de negócio em XML, em MaxQuery, fazendo lógicas malucas de roteamento, mantém as coisas nos microserviços, né? Simples assim. É, favorecem coreografia versus orquestração, né? Então, o que que é orquestração, né? É quando eu tenho um cara que fica comandando, né? Faça isso, depois faça isso, depois faça isso, né? É, nesse padrão aqui é legal, mas eu tenho um acoplamento, né? É, eu faço todos esses elementos aqui, eles ficam fortemente acoplados, né? E aí, por outro lado, o que que é coreografia, né? Basicamente são os eventos, né? Então um pouco diferente, né? Então, tipo, esse microserviço fez isso, então esse cara aqui, ele se interessa por esse evento, então beleza, então ele trabalha e posta outro evento, né? Esse cara aqui, ele se interessa por esse evento, trabalha, posta outro evento, né? Então eles vão se coreografando, né? E aí isso transforma o acoplamento a zero aqui, basicamente, né? Porque se um cara desses aqui ficar fora do ar por algum tempo, não impacta em nada a aplicação, né? Quando ele voltar para o ar, ele vai pegar o que estava na fila e seguir o fluxo, né? Já nessa arquitetura aqui, se esse cara sair do ar, eu fico basicamente como uma thread aqui, um processo travado aqui, né? É, todo o processo para, né? É, geralmente ele tem alta resiliência, né? E aí, isso aqui na verdade pode ser usado em qualquer aplicação, né? O conceito de circuit breaker, né? Então, para quem não conhece, né, o que é o circuit breaker, né? Ele é um pedaço de software que eu ponho geralmente quando eu tenho um serviço que chama o outro, né? Põe esse pedaço de software e esse cara faz como se fosse um circuitinho de tomada mesmo, né? Então, esse serviço tá bom aqui, ele tá chamando, o circuito tá fechado, né? Beleza. Aí se esse cara aqui cai, e esse aqui começa a tomar muito erro, aí o circuit breaker tem um contadorzinho, né, que você parametriza, ele fala, putz, depois de 5 erros consecutivos em menos de 5 minutos, abre o circuito. Aí ele corta o circuito, né? E aí a gente tem o famoso fail fast, né? Que é o nosso fale rápido, né? E por que que é importante o fail fast, né? Porque geralmente é uma falha, ela desencadeia a operação em cascata, né? Então, geralmente você tem um sistema altamente acoplado, né? Aí se acontece a falha em cascata, né? Esse aqui falha, aí vem subindo. Esse aqui falha, e aí o sistema todo falha, né? E quando você falha rápido, né? Pelo menos você é, evita onerar, né? Os recursos computacionais, onerar a conectividade, né? É, evita que o sistema caia. Ou você também pode fazer tratamentos de contingência, né? Então, putz, beleza, se o circuito abriu, aí você retorna algo de um cache, por exemplo, né? Você não precisa retornar falha, né? Você consegue trabalhar com contingências também. É, estratégias de CQRS, que a gente chama, né? O que é CQRS, né? Command, Query, Responsibility, Segregation. Que, falando em termos chulos aqui, é basicamente separar a escrita da leitura, né? Então, geralmente você tem um sistema que tem uma base que você faz escrita e leitura. Obviamente, se a escrita começa a ficar muito massiva, né, e você está trabalhando nas mesmas estruturas de dados, você vai causar muito lock aqui e o sistema vai ficar lento, né? Então, para resolver isso, o pessoal mata essa perninha aqui, cria uma outra base aqui, aí cria um mecanismo de replicação aqui,
Então tudo que acontece aqui replica para cá e aí faz a leitura daqui, né? Então escreve aqui, aí esse cara replica daqui para cá, via Golden Gate, via Debezium, via o que você achar melhor. E esse cara aqui faz a leitura. É, geralmente ele tem um ambiente de execução isolado e leve, né? E aí isso torna um habitat ideal, né, para a gente usar containers, né? Acaba sendo muito desperdício, né, você pegar uma VM inteira lá bonitona para botar um microserviço que tem 3 operações, né? Então acaba sendo mais interessante você usar um containers que aí você consegue escalar, né, melhor esse uso, né, de recurso, né? Então você cria bloquinhos de execução dentro de uma mesma máquina, né, de uma mesma VM. E ainda assim eles são autocontidos, isolados e leves, né? E aí isso acaba trazendo uma forte cultura de agilidade e DevOps, né? Porque quando você tem tudo orientado a microserviços, você tem menos medo de fazer besteira, né? Porque as coisas não estão tão acopladas, então você tem uma certa segurança de subir um microserviço e saber que você não vai quebrar o sistema inteiro. E aí você começa a ter mais agilidade, né? Você começa a fazer entregas em produção com mais frequência, deploys diários. Você começa a colocar DevOps, porque as coisas ficam fáceis de buildar, fáceis de automatizar. Você começa a provisionar infraestrutura dinamicamente para hospedar os seus microserviços. Fica mais fácil de fazer teste automatizado, né? Fica tudo mais fácil, né? Basicamente é isso. E aqui a definição de microserviço aqui do Martin Fowler, né? Que é um carinha famoso aí. Faz bastante sentido. E aqui só para descontrair também, né? Então, como saber se você está fazendo errado, né? Aqui, primeiramente, microserviço não é uma bala de prata, né? Então, nem toda aplicação precisa de microserviços. Então, sempre tem aquele malucão lá, né? Que para qualquer problema que você tem, o cara vai falar, não, vamos fazer com microserviços e tal. E nem sempre é assim, né? Aplicações que não mudam com tanta frequência, que não têm muitos acessos, que são mais para uso interno, que estão num ambiente mais controlado, né, que precisam de atomicidade, às vezes não se beneficiam dessa arquitetura, né? Então também você não precisa usar ela para tudo. É, não é um objetivo a ser alcançado, né? Então, microserviços é uma jornada, né, que a gente fala, né? Você sempre está cada vez decompondo mais a aplicação e evoluindo, né? E aí sempre tem aquele CIO maluco lá que fala, não, esse ano a gente vai migrar tudo para microserviços, né? Como se fosse uma meta, um objetivo, né? É, não é turismo tecnológico, né? Por que que eu falo isso, né? Eu já vi muitas empresas gastando meses aí, né? Tipo, veio lá do CIO, lá, aquele top-down, né? Falando, não, agora vocês precisam usar microserviços. Beleza, aí o cara de TI vai lá, começa a querer montar a arquitetura de referência da NASA, né? Fazer benchmark com 50 frameworks, fica 6 meses pesquisando e fazendo PPT, e fazendo documento e turismo tecnológico, né? E nunca sai do lugar, né? Aí passa um ano e não tem nenhum microserviço ainda na empresa, né? Então é um pouco disso aqui, né? Não é microserviço, não é um bicho-papão, né? Não precisa ficar postergando. Você precisa encarar, né? Iniciar simples, iniciar pequeno. Criar um microserviço, né? Falar, não, vamos pegar, precisou mexer numa aplicação, vamos pegar esse pedacinho da aplicação aqui e vamos criar um microserviço, né? Vamos experimentar aqui, ver como ele funciona. Você não precisa montar a arquitetura da NASA, né? Logo de começo. Você pode começar com uma arquitetura simples, com uma infra simples e experimentando e evoluindo ela durante o tempo, né?
Afinal de contas, tempo é dinheiro, né, para as empresas. É, esse aqui é interessante, né, para os gestores de TI, né? Tem muito gestor que acha que colocando microserviços ele vai contratar software mais barato, né? As coisas vão ficar mais simples e na verdade não vai, né? Na verdade, como vocês puderam ver, né, nos desenhos, né, o microserviço, na verdade, ele deixa a solução mais complexa, né? Porque ele traz várias variáveis que a gente não tinha quando estava tudo junto, né? Então, quando você começa a separar as coisas, né, tem o ônus que vem com isso, né? Então, você começa a ter problemas de conectividade entre os microserviços, você começa a ter problemas de duplicação de alguns dados, né? Enfim, você começa a ter você começa a ter que lidar com situações de falha que você não lidava antes. Então a solução ela fica mais complexa. Em termos de software, complexidade é dinheiro, né? Porque são mais horas de desenvolvimento e mais horas de desenvolvimento são mais dinheiros, né, para a empresa. Mas por outro lado, o benefício ele vem de outras formas, né? Ele vem com o seu sistema não caindo mais com tanta frequência, da sua TI ficando mais ágil, do seu time to market ficando menor, e você entregar valor, né, em produção com mais agilidade. E esse ganho geralmente ele é muito maior do que a perda que a gente tem na simplicidade do software, né, basicamente falando. Também não é comprar um API Gateway, né? Tem muita empresa que acha que comprou um API Gateway bacanão lá e está usando microserviços, né? É, é muito como o API Gateway monolítico, né, hoje em dia. Ou você, ou esse aqui de baixo, né, o cara compra um API Gateway e aí faz o API Gateway chamar os serviços do barramento, né, monolíticos, né? E aí fala que está usando microserviços, né? Isso aqui também não existe, né? Tem que, de fato, abrir mão do barramento, né? Let it go, né? Deixa. Vamos. Ele foi importante lá no passado, né? Mas as coisas evoluem, tem que ir modernizando junto. A galera de Soul aí vai me bater daqui a pouco, mas tudo bem. É, outra coisa importante, né? Ele não é uma fachada para o seu banco de dados monolítico, né? Então não adianta você fazer um monte de microserviço bonitão lá na camada de aplicação e aí socar todos no mesmo banco de dados, né? Aqui você não resolveu nada, né? Você só piorou as coisas, né? Você quebrou a camada de aplicação inteira e, e as coisas estão altamente amarradas aqui no nível do banco. Tudo micro menos os dados, né? Então tem que perder um pouco esse medo de não ter controle de transação, né? A galera das antigas aí adora, né? Transação, JTA, né? A galera pira, né? Com JTA, transação distribuída. E isso aqui não escala, né? Não existe mais no mundo que a gente vive hoje, né? No mundo digital. É, não é converter todas as aplicações para rodar em Docker, né? A galera acha muito que microserviço é Docker, né? Tem muita gente que tem isso na cabeça, né? Ah, falou de Docker, Docker é microserviço. E aí acha que pegando a aplicação e-commerce lá monolítica e subindo o WebLogic aqui em Docker, ela está fazendo microserviço, né? Também só está dando tiro no pé, né? Só está piorando a vida, não adianta. E também não é largar a mão da governança, né? Falar, não, agora não precisa ter mais governança, porque aqui cada área faz seu microserviço, é todo mundo independente. Tem que tomar cuidado com isso, né? Governança descentralizada não é a mesma coisa que nenhuma governança, né? Então isso aqui é importante. Então, se você se viu em alguma dessas situações aqui,
pode ligar um alerta vermelho aí na cabeça e pensar em mudar esse cenário, tá bom? Bom, então agora que a gente já falou um pouco, né, dos conceitos principais de microserviços, né? É, então, como que isso se enquadra numa arquitetura corporativa, né? Então, legal, né? Então, aqui relembrando o exemplo do e-commerce, né? A gente viu lá, pô, bacana, né? Desmembramos ali a aplicação do e-commerce, né, em microserviços e tal. Mas o e-commerce era uma única aplicação, né? Assim, numa empresa de uma aplicação só, beleza, né? Mas as empresas grandes, elas são complexas, né? Elas têm centenas, dezenas, centenas de aplicações, sistemas legados, sistemas em nuvem, enfim, né? Então, como que a gente extrapola isso para uma visão de uma empresa mais complexa, né? E consegue atender toda essa complexidade, né, de uma empresa, utilizando também o conceito de microserviços. Então, aqui só fazendo um Pareto rápido aqui, um comparativo aqui, né? Então, para quem gosta de aplicar o TOGAF, né, na sua arquitetura corporativa, a gente fala muito, né, das principais camadas aqui, né, da tecnologia, né, camada de negócio, camada de aplicativo e camada de tecnologia, né? Então, quando a gente traz isso para o DDD, né, onde a gente consegue fazer um comparativo muito claro aqui, né? Então, no conceito do DDD eu tenho o meu domínio, né, que é a minha área de conhecimento. Então, a minha área de conhecimento eu posso falar que é a minha empresa, né? A minha empresa é o meu domínio, ou áreas da empresa são o meu domínio. E aí, na camada de negócio, né, eu tenho, geralmente no TOGAF aqui, eu tenho o meu Capability Map, né? Então, o Capability Map, ele acaba sendo um cara muito legal para você identificar os Bounded Context, né, dos microserviços, né? Então, esse cara acaba sendo um insumo muito importante aqui para nossa decomposição. É, eu tenho a minha camada de aplicativo, né? O que é camada de aplicativo numa arquitetura corporativa, né? Basicamente são as minhas aplicações de negócio, né? E como elas se relacionam, né? Então, eu tenho lá meu ERP, né? Eu tenho lá meu CRM, que tem os dados de cliente, é, eu tenho minha ferramenta de supply chain, tenho todos os meus legados aqui, tenho meu Salesforce lá, enfim, tenho todo o meu landscape de aplicações da companhia, né? Cada aplicação tem seu propósito bem claro, né? Realizando aqui a camada de negócio. É, e aí dá pra gente fazer um comparativo bem bacana aqui, né? Que, beleza, então se eu estiver falando de microserviços, eu não posso fazer um microserviço dentro de uma aplicação de mercado, né? Eu não posso abrir um CRM e fazer um microserviço dentro dele, né? Ele é um produto de prateleira, né? Mas eu posso muito bem criar meu microserviço e fazer esse microserviço se comunicar com o meu CRM, né? E aí eu posso me usufruir do conceito da camada de anticorrupção aqui, né? Que é muito importante, né? Porque eu não quero também que as particularidades do meu CRM vazem para o meu microserviço corporativo, né? Então eu consigo fazer meu modelo canônico aqui, digamos assim, né? O pessoal de SOA aí conhece muito o modelo canônico e aí eu mapeio isso, né, pro meu domínio específico aqui do meu CRM, né? E aí tem esse conceito de camada de anticorrupção que é muito importante. E aí, por fim, eu tenho a camada de tecnologia, que é a minha infra, minhas ferramentas de mediação, minha cloud, né? Meus servidores,
tudo que suporta os aplicativos, né? E aí também quando eu trago isso para o mundo dos microserviços, né, tem um conceito que eu gosto de trabalhar, que é o de uma camada de abstração, né? Assim, eu também não quero que o meu microserviço tenha nenhum lock-in com nenhum tipo de infra, né? Então, eu faço algumas estratégias aqui de abstração, né, da camada de tecnologia. E aí com isso eu tenho meu mundo de microserviços, né? Então, falando passo a passo, né? Então, é o que eu chamo aqui de API Driven Enterprise, né? Uma empresa orientada a APIs, né? Então, como que eu decomponho essa empresa, né? Eu vou lá no pessoal de arquitetura corporativa, né? Pego o meu Capability Map. Geralmente um Capability Map, né? Ele tem os domínios, tem os subdomínios e as capabilities, né? Aqui é o que a gente chama de Capability Map de 3 níveis, né? Tem algumas empresas que só tem até o segundo nível, né? Eles só conseguem quebrar a empresa em 2 níveis. E tem empresas que conseguem quebrar até 3 níveis, né? Que é o ideal, né? Porque 2 níveis acaba ficando muito aberto ainda, né? Os seus bounded contests acabam ficando muito abrangentes, né? Digamos assim. É, e aí como que eu transformo isso numa visão de microserviço, né? Para eu criar minhas APIs, né? Então, basicamente, eu saio desse mapa de capabilities, né, que está aqui. Daí eu vou identificando meus bounded contest, né? Então, putz, aqui no domínio de e-commerce eu tenho meu bounded contest aqui de busca, de pedidos, né? Aí aqui é um conceito importante aqui, né? Não tem muito uma regra assim, né, de falar cada capability é um bounded contest e é um microserviço diferente, né? Você pode ter bounded contests que estão autocontidos dentro de uma capability, ou você também pode ter esse cenário aqui, um bounded contest que às vezes ele permeia por mais de uma capability, né? Porque tem processos de negócio aqui que estão muito entrelaçados, né, entre essas duas capabilities. Por mais que elas se apresentem separadas aqui no capability map, né? Eu posso ter ainda bounded contests que permeiam até 2 subdomínios diferentes, né? E 2 capabilities ou mais, né? Também vai depender muito do entrelaçamento aqui dos processos de negócio, né? E tudo mais. Então, aqui eu comento isso, né? Não tem muito uma regra, né? Infelizmente, não é tão fácil, né? A vida, você tem que mesmo ter uma visão aí estratégica, né? E tática para ir identificando esses contextos, né? Da melhor forma possível. E aí, se você errar, não tem problema, né? Por isso que eu falo que o microserviço ele é uma jornada, né? Porque se eu faço um microserviço que abrange essas duas capabilities e na hora que eu vou implementar, eu vejo que na verdade tem uma separação clara aqui, não precisaria estar junto. Beleza, numa próxima release eu separo esses dois caras, não tem problema nenhum. Uma V2, né? Então aqui não tem muito uma regra e também não precisa ter medo de fazer a separação perfeita upfront. Até porque é muito difícil, né, um ser humano, né, uma pessoa conseguir ter um nível de abstração que permita a ela fazer uma separação exata dos módulos de um software antes de ter construído o software, né? Isso é o que os arquitetos tentam fazer, né? Fazem os seus melhores esforços para isso, mas na prática acaba saindo um módulo junto que deveria estar separado e aí não tem problema nenhum você, numa segunda etapa, ir lá e refatorar e ter essa cultura de melhoria contínua, né?
Aqui alguns exemplos de capability maps aí, que eu peguei na internet aqui, né? Não posso compartilhar aqui de clientes específicos, mas peguei alguns aqui na internet para exemplificar, né? Então, geralmente o primeiro nível fala muito como se fosse um departamento, né? Uma separação mais macro. Aí, num segundo nível, você tem uma separação mais micro, né? E aí, num terceiro nível, você teria uma separação mais específica ainda, né? E aí, com isso, né, a gente consegue criar o que a gente chama de APIs corporativas, né? Então, qual que é o big picture aqui, né? Onde eu estou querendo chegar, né? Assim, a gente vê o microserviço como uma API corporativa, né? Que eu possa, assim, ter reuso, que eu possa ter a capability da minha empresa resolvida ali dentro, né? Que eu possa ter esse controle. Bom, eu só queria só pedir um favor para quem não estiver falando, colocar no mudo, que estava dando uns ruídos aqui, agora melhorou. Obrigado aí. Bom, então como que a gente faz, como que a evolução, né? Como que a arquitetura corporativa veio evoluindo aí ao longo do tempo, né? Então a gente saiu lá do nosso monolito, né? Que eu tinha uma aplicação única, né? 3 camadas, um bancão, que tinha tudo. Aí quando começaram as complexidades, né, do mundo corporativo, né, empresa comprando empresa, adquirindo sistemas distintos para fazer coisas distintas. Aí veio o mundo do EAI, né, que é o Enterprise Application Integration, né? Então, o pessoal, putz, agora como eu integro todas essas aplicações, né? Começaram a sair integrando ponto a ponto, né? Fazendo o nosso famoso ninho de gato aqui, né? É, aí o pessoal viu que isso aqui era muito ruim, né? E aí criaram o famoso SOA aqui, né? Que foi muito utilizado aí durante muito tempo, né? Então, o pessoal pegou o conceito de SB aqui, né? O Enterprise Service Bus, né? Aí começaram a surgir aquelas várias ferramentas de mercado, né? Tíbico, Web Methods, Oracle, né? Ferramentas que facilitam a integração, né? Que falam diversos protocolos, que você centraliza os acessos nela e ela tem um modelo canônico lá bonitão dentro dela, né? E faz o meio de campo com todos os legados. E aí veio o mundo dos aplicativos, né? É, e aí o pessoal teve a necessidade de começar a expor esses serviços do USB para o mundo digital, né? Para apps com largos volumes de acesso. Aí a gente veio para o que a gente chama de SOA API Enabled, né? Que é um padrão até que muitas empresas ainda têm, né? Que aí o cara pega um API Gateway, né? Põe na frente do barramento. Para fazer conversão para REST aqui, né? Falar a linguagem dos aplicativos, ter um tráfego lightweight aqui, né? Tratar OAuth, tokens de autenticação, enfim, ir para o mundo digital, né? E manteve e esse cara continuava chamando o Service Bus lá pesadão, né? Que centraliza todos os serviços da empresa. E aí, por fim, o que a gente está vendo agora, né, que é a era dos microserviços, em que eu deixo de ter o conceito de Service Bus, né, eu passo a ter um API Manager. Até vejam esse detalhe aqui, né, eu até chamo de API Management, porque é, é um pouco diferente, né, porque o API Gateway, né, teve até a Netflix, né, fez esse erro, né, quando a Netflix lançou
a primeira versão lá do seu OSS, né, seu framework de microserviços, eles tinham lá o conceito do API Gateway deles, que na verdade acabava sendo um monolito, né, porque era um processo único, né, que virava um gateway único que centralizava toda a comunicação e ele fazia o meio de campo para os microserviços, né. Aí acaba que o próprio API Gateway virava um monolito. É, e aí o que a gente tem a tendência agora é o conceito de API Management, né? Então, eu tenho a gestão das APIs centralizadas, mas os gateways são independentes, né? Então, os meus gateways são distribuídos, né? Muitas vezes eu uso o conceito de micro gateway, né? Então, eu passo até micro gateways aqui, que se um micro gateway cai, por exemplo, os outros micro gateways não tem nada a ver, né? Eles continuam de pé. Enquanto um API Gateway monolítico, né, se o processo do API Gateway para, ferrou, né? Parou também todos os microserviços. Não adiantou nada, né, esse trabalho todo de desacoplamento. Então, muitas pessoas falam, né, que os microservices é o SOA feito direito. Essa frase é polêmica, né? Alguns concordam, alguns discordam. Então, eu deixo para a interpretação aí de cada um. Eu só falo que eles têm aspectos em que eles são iguais, né? E tem aspectos em que eles são diferentes. Então, onde que eles são iguais, né? Eles favorecem o baixo acoplamento entre serviços, alta coesão, modularização, né? Ter serviços modulares, reuso, né? A abordagem contract first, né? Muito importante, até no mundo das APIs, né? Fazer, antigamente você fazia o WSDL, né? E passava para os times desenvolverem, agora você faz o Swagger e trabalha com o mesmo conceito, né? Elas são orientadas a negócio, né? É, um serviço bom é um serviço que resolve um problema de negócio, né? E elas usam linguagem ubíqua, né? No SOA a gente chamava isso de modelo canônico. Os microserviços a gente chama de linguagem ubíqua, linguagem universal, que é o mesmo conceito. A única diferença é que não tem um pacote de XSD que vai sempre com tudo, né? Que todos os serviços compartilham, né? Porque a gente quer justamente favorecer o desacoplamento, né? Então, o nosso conceito de modelo canônico nos microserviços é apenas manter a taxonomia das coisas, mas não necessariamente ter o XSD que vai junto para tudo quanto é lado, né? Então, onde eles são diferentes, né? Aqui a principal diferença, né, do SOA para os microserviços. Com a arquitetura SOA, a galera acostuma, né, a adquirir esses middlewares mega caros e acaba escrevendo toda a lógica de negócio no middleware, e aí o middleware vira um monolito, né? Então você tem aquele service bus monolitos, tem aquele BIP um monolito, e isso é muito comum, né? Eu já fui em várias empresas que utilizavam, por exemplo, o SOA Suite da Oracle, né? Uma ferramenta muito boa. Ele permite que você crie vários serviços composites, né? É, com grandes funcionalidades, né, e tudo mais. E você pode desenvolver o serviço SOA o mais bonito, o mais isolado, o mais autocontido que for. Mas o runtime dele aqui é compartilhado, né? Você está dentro do mesmo WebLogic aqui, por exemplo, né? Então eu via muitos casos que dava stuck thread aqui em um microserviço e aí todos os outros caíam porque simplesmente o WebLogic inteiro caía, né? Então essa é uma abordagem que a gente não quer mais, né? Hoje em dia, né? A gente não pode ter esse risco mais hoje em dia. A gente precisa ser totalmente isolado. Então a gente não tem o nosso monolito de mediação mais, né?
É, a gente favorece agora a descentralização, né? A gente não tem mais tanta padronização, né? Não tem um WSDL rigoroso ali, que se você colocar um campo a mais, você quebra o consumidor, né? O JSON não, né? O JSON ele é meio aberto, né? Ele foi feito para ser meio aberto, meio dinâmico. É, se eu botar um campo a mais na saída ali, dificilmente eu vou quebrar alguém, né? Ele é feito para isso. Então tem um contrato mais flexível. Eu tenho um ambiente de execução leve, né? Isolado, né? Não é aquele WebLogic parrudão lá. Eu tenho a cultura de automação, né? É que eu não tenho nesses ambientes aqui, né? Aqui é muito comum você ter a cultura do administrador, o cara que vai lá e sobe o pacote, faz o deploy na mão. A gente mesmo já fez algumas automatizações, né, para o WebLogic, mas não é a mesma coisa, né, de você ter um container com um microserviço, né, subindo num Kubernetes, né, é outro mundo. E aqui só falando um pouco agora de uma arquitetura de referência aqui para microserviço que eu montei aqui para exemplificar, né, que eu gosto muito de trabalhar com esse conceito. Então, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho meus canais corporativos, né, que são meus sites, meus portais, meus apps, é, meus devices, meus parceiros, né, sistemas externos, parceiros de negócio que integram comigo, B2B. Eles sempre entram na empresa através de um API Manager, né? O API Manager é meu escudão aqui, né? Ele faz o meu papel de WAF aqui, né? Muitas vezes. Ele protege a entrada, né, para o meu back-end. É. E aqui, para eu ter alguma organização, eu começo com uma taxonomia aqui interessante para eu começar a categorizar minhas APIs, né? Então, eu começo a ter o conceito aqui de APIs internas, privadas e públicas. O que são essas APIs, né? APIs internas são APIs que são utilizadas pelos próprios sistemas internos da empresa, né? São minhas APIs corporativas. APIs privadas são APIs que eu exponho para alguns parceiros de negócio, mas elas são privadas, né? Geralmente eu passo uma credencial específica para aquele cara, eu tenho um contrato com ele, eu fecho uma VPN muitas vezes, né? Aqui é o famoso B2B, né? Aquele B2B mais by the book, né? E eu tenho minhas APIs públicas às vezes, né? Que é meu maior nível de maturidade, digamos assim. Que são aquelas APIs que qualquer empresa pode acessar, que eu tenho às vezes meu portal do desenvolvedor, né, na web, tenho autocredenciamento, né, qualquer startup pode entrar lá, pedir para credenciar, ganhar um token e começar a chamar minhas APIs e começar a inovar para mim, né? Esse é o principal ponto da API pública. Até tem uma história, né, de quando que o Facebook começou a despontar diante o Orkut, né? Então o Orkut ele começou lá atrás, né? E aí o Facebook veio vindo junto. E aí tem um momento da história muito claro que o Facebook dá uma guinada exponencial, né? E aí por coincidência ele casa com o momento em que o Facebook liberou as APIs públicas, né? Para login social, por exemplo, para business. Então a gente sabe que as APIs públicas elas têm esse potencial, né? Você abre o seu leque de oportunidades e você permite que as empresas inovem para você, né? Então, uma startup lá que você nunca ouviu falar, às vezes ela pode ter uma puta ideia de monetização que ela alavanca às vezes seu negócio sem nem você nem perceber, né? E aí tem os BFFs, né, que eles ficam na categoria de APIs
públicas aqui porque eles ficam expostos na internet, né? Mas eles são considerados APIs internas também, né? São backends for frontends, né? Que são backends específicos para fazer o meio de campo, né, entre as tecnologias modernas, né, de front e os seus microserviços, né. Então aqui geralmente vão usar tecnologias como o GraphQL, né, que é muito comum para fazer offload de chamadas, né, de microserviços, principalmente para o mobile, fazer composição de dados, né. Esse cara aqui é muito comum como quando eu começo a ter tecnologias de front modernas, né, que são 100% client-side. Geralmente eu não vou querer que elas acessem direto minhas APIs corporativas, né? Vou querer pôr uma camada de BFF na frente. Para isso que ela serve. É, Bom, e aí o API Manager vai delegar essas chamadas para o seu Service Mesh, né? Que é onde vão estar de fato os seus microserviços, né? Que falando de maneira simplificada, né? Isso aqui geralmente se você vai querer rodar numa Container Orchestration Engine aqui, né? Onde a mais famosa é o Kubernetes, né? Disparado aí no mercado, para você ter um nível de governança, né? De gestão, de operacionalidade aí dos seus microserviços. E o Service Mesh ele é importante para agregar, né, algumas funcionalidades que o API Gateway não agrega, porque ele está muito longe, né, dos microserviços. Então, geralmente o API Gateway acaba sendo apenas a porta de entrada, né? E aí o Inter-Service Communication, né, que a gente fala aqui, ele acaba ficando dentro do Service Mesh, né? E aí você ganha algumas features, né, como observabilidade, né, visualização de interdependências, gestão de tráfego e tudo mais. Esse cara aqui é o Istio, tá? Só por curiosidade, o cara é muito interessante. É, Geralmente a gente vai ter o que eu chamo de persistência farm aqui, que é onde eu guardo os meus dados dos microserviços. Aí você fala, beleza, mas o microserviço ele não tinha que estar com a base de dados autocontida? Assim, tinha, mas qual que é a opção, né? Eu vejo muita gente é, querendo colocar, ou tentando, né, colocar a base de dados dentro de container, né? Então já vi muita empresa que subindo base de dados em container, e assim, é válido, mas para você pensando na operação vira um inferno, né? Porque imagina depois o seu cara de operações, né, o seu DBA, imagina ele fazer backup de 1000 bases de dados separadas em container com persistência e volume lá espalhado em tudo que é lado. É, Acaba ficando um pouco complexo, né, mais para gestão. Então eu gosto da ideia de usar as bases de dados em um outro lugar, que não no meu Service Mesh. E aí tem um assunto polêmico aqui, né? Eu tenho dois patterns aqui que eu posso usar o database per service ou schema per service. O que é isso, né? Eu posso para cada microserviço instanciar mesmo uma database, uma instância mesmo, um endpoint, né, de banco diferente. E eu posso apenas pegar um banco mais parrudinho, né, e criar esquemas diferentes, né, criar segregação lógica. É, E aí eu gosto de trabalhar mais ou menos de uma forma híbrida, né? Nem ter 1 zilhão de bases de dados diferentes, né? E nem também ter todas as bases de dados dentro da mesma instância, né? O que eu faço geralmente é também identificar silos aqui, né? Então, base de dados às vezes que estão
mais ou menos relacionadas, a gente pode pôr elas na mesma instância, né? E aí eu começo a criar alguns silos, né? Ou por departamento, ou por bounded contest mesmo, e coloco as bases mais ou menos relacionadas, né? Isso também facilita a galerinha lá de operações, né, que vai ter que se preocupar com o backup dessas bases, com monitoramento, com disponibilidade, né? Então, todo mundo vai sair ganhando aí. Mas o que é importante mesmo é o isolamento lógico, né? Então, por exemplo, essa base de dados, ela nunca pode ter dependência com essa aqui, simplesmente por estar na mesma instância, né? Ou a aplicação, ela nunca pode ficar tentada a se plugar nas duas, né? Então, isso aqui geralmente é resolvido na camada de aplicação. É, quem usa cloud, né? 100% cloud, por exemplo, bancos de dados SaaS, né? Que a própria cloud já entrega o monitoramento de bandeja, né? O backup de bandeja. Aí não tem problema você criar uma base por microserviço, né? Porque o cloud provider já vai cuidar de todo o resto para você. Agora, quando você tem uma equipe de sustentação que precisa cuidar dessas bases de dados, aí você precisa tomar esse cuidado. É, geralmente, eu tenho um elemento mais importante aqui da arquitetura, que é o meu Event Hub, né? A gente viu que para uma arquitetura de microserviços, a comunicação é assíncrona, né? O suporte a eventos ele é muito importante. Então, esse cara acaba sendo um backbone aqui, né? Um coração aqui. Seria o único middleware aqui que eu tenho, né, nessa arquitetura, que é um tubão de eventos aqui que todos os microserviços constantemente postam coisas e recebem coisas, né, deste Event Hub. Que aí eu também posso usar ele para fazer CDC, né, que é o famoso Change Data Capture, né, plugar um Golden Gate, um DBAS, fazer replicação de base. Posso usar ele também para fazer escritas assíncronas no meu legado, né. O legado geralmente ele é um cara, aquele produto mais antigão, né, de mercado, que não escala bem, né, é tudo lento. Então, às vezes, você não pode plugar um canal digital escrevendo direto nele, né? Você tem que meter uma mensageria no meio, né? E aí, para leitura, é a mesma coisa, né? Às vezes, eu já participei de empresas que tinham muitos legados, né? Que atendiam, por exemplo, o call center. E aí, quando eles lançaram uma inovação, né, no call center e nos aplicativos que aumentou absurdamente o volume de consultas no legado, o legado não aguentava mais, né? Então, o que tem que fazer nesse caso, né? Você deixa o legado replicando para um Data Hub, né? Aí esse Data Hub você constrói numa tecnologia moderna, né? Pode ser NoSQL até inclusive. Você usa o conceito de views materializadas, né? Que é você já prevê as agregações mais importantes que você vai prover e já monta elas antecipadamente, né? Então você cria views materializados aqui, orientado ao que você vai precisar consultar, e aí os microserviços consultam daqui, né? Eles não precisam consultar do legado. E aí, para concluir, um Authorization Server aqui, porque acaba sendo essencial aí uma arquitetura de single sign-on também, né, para suportar essa tecnologia, em que os canais possam fazer OpenID, né, ter um canal único de autenticação, que o API Manager possa validar os tokens de APIs e que o seu Service Mesh possa baixar os certificados aqui e validar os tokens JWT, né? E aqui uma outra visão dessa arquitetura aqui, com mais alguns conceitos, né, separado em camadas. Então, eu tenho meus front-ends, né? Tenho minhas aplicações externas, parceiros B2B.
Aí geralmente eu vou ter meus back-ends, né, que sustentam essas aplicações. Muitas vezes eu ainda vou ter back-ends monolíticos, né, em ASP, em PHP, em JSP, né, mesmo Java. Mas a gente sempre vai tentar usar o conceito do BFF, né, que é um back-end leve, que ele não tem lógica de negócio nenhuma. Ele delega toda a lógica de negócio para a nossa camada de APIs corporativas, né? O back-end monolítico, geralmente, ele tem regra de negócio aqui dentro, o que não é legal, né? Aqui eu tenho minha camada de APIs corporativas, que eu chamo de APIs internas, né? Ou APIs orientadas a negócio, né? Ou Business Oriented APIs. Que a gente pode fazer um comparativo com os meus serviços SOA do passado, mas aqui orientados a API, né? E sem o conceito de middleware e com todos esses conceitos que a gente veio falando até agora. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com API Gateway diferente para as APIs externas. E daí tem muita gente que às vezes trabalha com API Gateway único que oferece tanto o tráfego interno quanto externo, também é válido. Mas eu gosto de ter essa separação mais clara, porque geralmente as APIs externas, né, por elas ficarem na DMZ, né, direto com a cara lá na internet, elas tendem a ter políticas de segurança mais fortes, né? Políticas de governança mais fortes também, como elas provêm parceiros, né? Então, aqui eu sou mais engessado para mudar contrato, né? Meu versionamento aqui ele fica mais engessado. Então, eu gosto de ter essa separação, mas aí na prática ela é mais uma exposição também para minha API corporativa, né? Ela acaba também delegando a responsabilidade. É, e aqui na minha camada de API Gateway eu tenho minhas APIs, e aqui na camada de implementação, aí sim eu tenho a minha regra de negócio, dos meus microserviços, e aí eu tenho que é a minha business layer, né, onde fica a regra de negócio, e aí eu tenho a minha data abstraction layer, que eu tenho uma camada de anticorrupção para falar com sistemas externos, sistemas legados, né, justamente para que o modelo interno do legado não vaze para o meu domain model aqui, né, para o meu microserviço. E da mesma forma, eu tenho uma data abstraction logic aqui para se comunicar com os provedores de dados, né, também com bancos de dados, filas de mensageria, né, justamente também porque eu não quero que a particularidade do meu banco de dados ou da minha mensageria vaze também para o meu domain model, né. Qual que é um exemplo disso, né? Putz, estou fazendo os microserviços na Azure, e aí eu resolvi usar o Azure Service Bus como minha ferramenta de mensageria. Mas eu não quero levar esse lock-in para minha business logic, né? Porque eu vou ter que subir um SDK aqui da Azure, vou ter que chamar APIs específicas. Então, beleza, eu isolo isso aqui num lugar separado do meu microserviço. E aí eu crio uma interface canônica, né, para mensageria. E aí eu instancio uma implementação da Azure, mas futuramente se eu precisar migrar para um Kafka, eu troco só a implementação para uma implementação de Kafka, mas eu mantenho minha interface. E aí as pessoas separam isso de N forma, né? Tem empresas que gostam de separar em microserviços diferentes. Eu particularmente eu gosto de separar em nível de packages ou no máximo bibliotecas. Eu não gosto, por exemplo, de ter um microserviço diferente para fazer isso, porque aí eu distribuo essa comunicação aqui e isso acaba trazendo outras preocupações, né? Então acho que não precisa chegar nesse nível, né, de distribuir
essa camada, mas pelo menos deixar ela bem separadinha num package distinto ou numa biblioteca distinta, que esse cara aqui importa, né? E a mesma coisa o meu ACL aqui, né, também. Poderia separar em microserviço separado? Poderia. É, porém, ele estando no mesmo microserviço, ele tem uma etapa de distribuição a menos aqui, né? Assim, dificilmente eu tenho aquele cenário em que, falando assim, hoje eu uso um CRM, amanhã se eu mudar de CRM, basta eu mudar essa parte aqui e está funcionando, né? Com sorte sim, mas muitas vezes você acaba tendo que mudar uma coisinha ou outra aqui também. Então não faz tanto ganho você deixar isso muito separado. E aqui uns conceitos importantes, né? Então, aqui eu consigo ver claramente o que eu chamo de application layer, né? Que é a minha camada de aplicação, minha business domain layer e minha infrastructure layer, né? Só que numa visão de microserviços, né? Em cortes verticais aqui. E aqui um último desenho aqui, apenas para comentar mais algumas taxonomias que eu gosto, né, que ajuda a gente a entender os papéis dos microserviços. Então eu tenho o que eu chamo aqui de Edge Services, né, que são serviços de fronteira que ficam dando a cara a tapa lá no front, né, que geralmente eles são meus BFFs, ou são minhas APIs, né, que estão expostas no gateway. A minha API, por mais que ela seja só uma exposição no gateway, ela é considerada um microserviço, né, porque ela acaba sendo requisito para o negócio funcionar. É. Aí eu tenho meus business services, né, que eu chamo às vezes o pessoal chama de business services, integration services ou composite services, que são serviços que fazem orquestrações, né. Geralmente uma API orientada a negócio, né, ela geralmente se resolve com um único microserviço, né, geralmente ela é complexa. É muito difícil uma funcionalidade de negócio que é atendida por um único microserviço, né? Muitas vezes eu tenho que compor microserviços. Então, esse é um microserviço especial que ele faz orquestrações, interage com mensageria, né? Muitas vezes tem suas bases de dados também. E aí eu tenho os Atomic Services, ou Core Services, que são os microserviços autocontidos, né? Esses sim são 100% autocontidos, então se eu ver um Core Service eu já sei que ele não integra com ninguém, ele apenas tem seu estado interno ali, ele é autocontido, tem sua base de dados. E dificilmente ele é consumido direto pelo front, né? Assim, é bem raro, mas pode acontecer também. E aí eu tenho minha camada de anticorrupção aqui, né? Sempre que eu precisar que o meu microserviço fale com legados, com parceiros, com aplicações SaaS. E aqui, só para finalizar, algumas lendas e falácias aí que o mercado fala de microserviço, que eu gostaria de desmistificar um pouco aqui para vocês, né? Algumas que eu lembrei. Essa aqui é muito comum, né? O pessoal fala muito que cada microserviço precisa ter sua própria base de dados física mesmo, né? E aí o cara sai naquele cenário lá criando trocentas bases de dados, e aí o pessoal de operações e infraestrutura fica maluco, né? Para fazer backup, fazer gestão, e acaba virando uma bagunça. É, outra falácia, né, que numa arquitetura de microservices é obrigatório usar um API Gateway. É, isso é mentira, né? O próprio BFF, muitas vezes ele pode atuar como um API Gateway. É, você não precisa ter um produto de API Gateway, né? É óbvio que um produto te facilita, mas ele não é mandatório. Toda comunicação entre microserviços precisa passar por um API Gateway também, isso aqui é uma lenda, né?
É, imagina o overhead, né, que você vai trazer para o sistema, fazendo com que cada interação entre microserviços passe por um API Gateway, né? Então, para esse caso específico, a gente usa muito aquele conceito do API Gateway sendo a porta de entrada para o meu Business Service, né? Mas do Business Service para baixo é tudo comunicação direta, não precisa mais passar pelo API Gateway novamente, né? Não precisa fazer essa volta aqui. No máximo um Service Mesh aqui, né? Na verdade, um Service Mesh seria ideal aqui, né? Para fazer essa comunicação interna. Isso aqui é uma falácia também. Tem muita gente que acha que numa arquitetura de microserviços tudo tem que usar mensageria, que é proibido um microserviço chamar o outro. Mesmo se o usuário está esperando na tela, é proibido um microserviço chamar o outro, sempre tem que usar mensageria, sempre tem que usar eventos. Isso aqui é uma lenda. Você vai ver que vai ter muitos casos que você vai sim fazer chamada assíncrona. Os patterns de circuit breaker e tudo mais estão aí para isso. O sistema às vezes fica mais simples de gerenciar, né? Usando de maneira pontual para cenários específicos. Inclusive mais ideal mesmo usar comunicação síncrona, né? É óbvio que sempre que possível você vai usar mensageria, mas sempre que possível é diferente de sempre, né? Então, às vezes você faz uma puta gambi no sistema só para usar mensageria, achando que está fazendo melhor, né? E na verdade está trazendo mais risco para o pro processo. Isso aqui é outra lenda, né? Cada entidade pode aparecer apenas em um microserviço. Então, tipo, só um microserviço pode ter dado de cliente. Isso acaba sendo uma lenda, né? Porque até pela característica dos microserviços serem autocontidos, né? Obviamente, cada microserviço ele vai ser dono de um dado específico do cliente. Então, por exemplo, eu posso ter um microserviço de CRM que ele é dono dos dados cadastrais do cliente. Mas eu posso ter um microserviço sei lá, de pedidos que ele é dono dos endereços de entrega daquele cliente, que não necessariamente os endereços de entrega são gerenciados pelo CRM, né? Só um exemplo aqui. Mas então o que eu passo a falar aqui é que eu tenho representações diferentes das entidades em microserviços diferentes, né? Não necessariamente entidades diferentes, mas representações diferentes da mesma entidade, né? Não existe reuso de microserviços, né? Isso aqui também é lenda, né? Numa arquitetura corporativa de microserviços não faz sentido nenhum você criar um microserviço para um caso pontual e não querer reutilizar ele. Aqui também é obrigatório usar CQRS em todo microserviço, né? Então, daí o cara vai lá e para qualquer coisa ele já cria duas bases, uma de escrita, uma de leitura, replicação e tal. E acha que isso aqui é mandatório, né? Na verdade, isso aqui é um cenário bem específico que você faz quando precisa, né? Não precisa sair fazendo para tudo. É impossível monitorar um ambiente de microserviço, né? Isso aqui é mentira também. Com as features de APM que a gente tem no mercado, com as features de Service Mesh, né? Fica muito fácil de monitorar o ambiente, ver as chamadas entre os microserviços. Tem o Distributed Tracing também, né? Distributed Tracing, Open Tracing, né? Tem o Jagger. Tem vários recursos para você monitorar um ambiente de microserviço. Isso aqui é outra falácia também, né? Eu mesmo no começo caí em muitas discussões sobre isso, né? Putz, como que eu garanto que um microserviço ele vai postar na sua base e postar no Kafka ou na fila de maneira atômica, né? Aí começa aquele sexo dos anjos, né? E se o microserviço postar na fila, mas na hora que eu vou comitar na base dá pau?
Ah, mas e se eu comitar na base e na hora que eu for postar na fila da pau? É, graças a Deus eu achei um pattern muito bom chamado Outbox Pattern, que ele resolve esse problema. Então isso aqui, se algum dia foi problema para alguém, podem olhar esse pattern aqui que ele resolve isso. É, e cada endpoint precisa ser um microserviço diferente, um binário separado, né? Então, o cara tem lá um microserviço de cliente, aí tem o get, o post, o put, e aí o cara vai lá e põe, sei lá, o get num microserviço, o put em outro, ou num microserviço que tem dois resources, o cara acha que tem que separar por resource, né, os pacotes. E aí ele acha que vai acabar com muitos microserviços, né? Isso aqui também não é verdade, né? A granularidade ideal do microserviço, ela segue o conceito do DDD, segue o conceito do Bounded Context, e é muito comum você ter um pacotinho razoável, assim, né, que tem um set de microserviços que está altamente relacionado com alguns endpoints, né, por contexto de negócio, né, ou por domínio de negócio. Então, isso aqui também é tranquilo. E acho que é isso aí. Gostaria de falar sobre mais assuntos aí, quem sabe futuramente a gente faz mais alguns talks desse tipo, que aborda outros assuntos, mas por hoje era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha sido útil aí para vocês. É, e aí eu vou abrir aqui para discussões, para dúvidas, se alguém tiver alguma colocação para colocar, ou quiser perguntar, debater sobre algum assunto, fica à vontade. Ô, Gilberto, já tem uma pergunta aqui no chat, tá? Do Gustavo Bunger. Quais são as opções hoje para catalogar os microserviços? Imagina uma área de arquitetura que precisa saber que MS existem ou não. Aham. Conseguiu compreender a Isso, pergunta dele? sim. É, então, é diferente do SOA, né, que tinha lá aquele conceito de Service Registry, né, Service Repository, né, que era um cara que só catalogava os microserviços, né. No mundo de microserviços é muito comum você catalogar através do API Manager, né. Então, quando você for escolher o API Manager, né, você tem que escolher um API Manager que suporte o catálogo dessas APIs. E aí você vai fazer a sua governança no nível de APIs, né? Porque aí voltando para esse desenho aqui, ó, né? Só projetar aqui de novo. Então voltando nesse desenho aqui, é, o meu ouro, né? Assim, a minha API, né? O meu valor de negócio, ela tá aqui no API Gateway, né? Que é o que a galera tá consumindo, né? Ó, pegar o lapisinho aqui. Então o meu ouro, né? A minha API corporativa aqui, né? O cara que tá aqui na fronteira, né? Que é o cara que está exposto no API Manager. E aí qualquer API Manager decente, né, que se preze, ele vai ter uma interface de governança, né, que você vai facilmente entrar, fazer buscas, localizar as APIs por contexto, por entidade que ela trabalha, né. Inclusive vai ser uma prática muito comum, né. Sempre que uma área de arquitetura for fazer uma API, ela tem que se atentar, né, de ver se ela vai reusar uma API que já existe ou se ela vai construir uma nova. E os consumidores a mesma coisa, né? Então você governa no nível de API, né? E o microserviço em si, né? Sei lá, se querer chegar no nível de governar o container, né, em si, que está rodando, aí você governa através da sua engine de container, né? Então, um OpenShift ou um Rancher, né?
Então tem ferramentas que elas põem uma camada de governança acima, né, do Kubernetes, que elas são interessantes para você governar a implementação mesmo do seu microserviço, né? Talvez os microserviços internos ali que não estão expostos no API Gateway, você possa governar por ali, né? Através da sua orquestração de containers. Mas o que dá valor mesmo é você governar sempre as APIs, né? Que é isso. Tem mais alguma dúvida aí no chat? Por enquanto teve só a do Gustavo. O pessoal tem mais alguma dúvida? Se quiser enviar aqui no chat. Só chat ou a gente pode falar também? Pode falar também. Pode falar também. Tudo bem, Felipe? É o Eduardo Romero, trabalho aí na Devils também, com os projetos. Uma pergunta rápida. Eu tô vendo, tem toda essa questão de orquestração e etc, né? Ela acompanha um pouquinho da pergunta que o Gustavo fez, só que assim, eu sei que não existe uma forma tão simples, né? Mas principalmente quando a gente trata da questão de infraestrutura, né? Servidores, Dockers, Kubernetes, etc. Né? E a questão de desenvolvimento, que seriam serviços, etc. Como seria a melhor forma de orquestrar isso, né? De forma assim clara, e como é que as empresas conseguem gerir isso de forma amigável, né? Porque às vezes são equipes separadas, etc. Discutir um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, assim, extrapolando para uma organização de uma empresa, né? O que você vai ter muitas vezes são squads ágeis, né? Trabalhando em determinados produtos. E aí, num cenário desse tipo, né? Você vai ter uma empresa com vários squads, né? Cada squad vai estar atuando num produto. E aí, dentro daquele produto, né? O squad, ele às vezes nem precisa ter tanto cuidado, digamos assim, com governança, né? Porque o time ele está altamente integrado, né? Fazendo ali as deles, com comunicação constante, interagindo muito. Geralmente eles fazem os microserviços para o cara do front que está do lado dele mesmo consumir. Então a comunicação é boca a boca ali. Ele passa o swagger para o cara chama e está valendo, né? Porém, quando você precisa expor uma API para fora do seu produto, né? Aí seria esse cenário que você vai pegar e expor essa API com uma governança mais forte, né? Porque aí não vai ser um cara do seu time que vai consumir, né? Vai ser um cara de uma outra squad, de um outro time, de um outro produto. Então, geralmente tem esse viés também um pouco dessa organização de desenvolvimento, né? Desses squads, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, em parte sim. Eu fico preocupado com questão de tamanho, né? Porque às vezes, justamente por causa das premissas da questão dos microserviços, né? A complexidade de se gerir, né? Tantos microserviços, Sim, toda essa orquestração. E aí tem, lógico, dentro de uma equipe coesa, né? Já num viés ágil, teoricamente eu teria todos os elementos necessários para eu estar gerindo, né? E isso. conseguindo construir o meu projeto. Mas existem algumas características em algumas corporações, em algumas empresas, onde eu tenho silos, né? Não é integrado realmente. Então eu vou ter o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de infraestrutura e o pessoal de segurança, por exemplo, o pessoal de banco, todos eles em separado, né? Então, Quando você tem silos, aí é muito comum até cada silo usar, às vezes, plataformas diferentes, tecnologias diferentes, né? E causa um pouco esse atrito, né? Tem que tomar só esse cuidado. Mas, assim, eu sou muito evangelizador do Kubernetes, né? Eu gosto muito de trabalhar com Kubernetes. Então, dentro do Kubernetes, você tem várias opções de organização ali, né? Você tem os recursos de namespaces ali, né? Para você separar
silos de microserviços relacionados. Geralmente você pode criar clusters de Kubernetes diferentes para propósitos diferentes que se comunicam, né? Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com um cluster de Kubernetes para BFF, separado do cluster de Kubernetes para microserviço, por exemplo. Porque aí no BFF, por exemplo, eu só coloco um Nginx ali, né, um Ingress Controller. E na parte de back-end, às vezes eu coloco o próprio Istio, né, boto um service mesh. Porque BFF não se comunica entre si, né, então não preciso de um service mesh. Agora, por exemplo, no back-end eu preciso de um service mesh. Eu gosto também, às vezes, de pôr o microgateway também dentro do Kubernetes e também dentro do próprio Kubernetes mesmo, né, que tá exposto no back-end. Então, eu nem me preocupo, às vezes, com segurança do meu microserviço ficar exposto, né, porque o meu microserviço ele fica acessível somente dentro do cluster do Kubernetes e eu só exponho ele para fora do Kubernetes, né, via o ingresso do API Gateway. Então, isso também facilita nessa governança. Também facilita muito a segurança, né, para você trabalhar com Mutual TLS também entre os microserviços, né, que é importante. Enfim, tem várias estratégias aí que a gente pode utilizar para esses casos. Maravilha, obrigado, viu, Gilberto? Obrigadão mesmo. Tem mais uma pergunta aqui no chat, viu, Gilberto? Uhum. O Antônio Jorge, ele diz o seguinte: acredito que a questão da nuvem difundiu muito os microserviços. É possível dizer que a questão desta é indispensável? Oi, cortou um pouquinho o final. Fala de novo, por favor, finalzinho. A pergunta dele é a seguinte: ele diz Uhum. que acredito que a questão da nuvem difundiu muito os microserviços. É Aham. possível dizer que a questão desta é indispensável? A questão da nuvem? Não, eu não acho. Assim, os microserviços, vocês verem que eu falei aqui 1h30 sobre microserviços e em nenhum momento é, ficou, ficou assim, alguma coisa amarrada a uma determinada infraestrutura, um determinado host, ou tem que ser em nuvem, ou tem que ser on-premises, né? É assim, o conceito do microserviços, ele é como você monta, né, a sua corporação e o seu back-end, né, de negócio. Mas você pode colocar on-premise sem problema nenhum, né? Então isso é muito comum em bancos, né? Por exemplo, grandes bancos ainda tem receio às vezes de ir para a nuvem, né? Por causa de questão de sigilo de dados e tudo mais. E aí eles acabam montando as coisas on-premises, mas você pode muito bem botar um cluster de Kubernetes on-premise e botar seus microserviços lá dentro, não teria problema nenhum. Você só não pode nunca fugir de coisas. Você deve sempre fugir de coisas que não te dão agilidade, né? Assim, obviamente a nuvem te dá uma certa agilidade, porque os recursos são infinitos, né? Você pode, botando seu cartão de crédito lá, você pode criar quantas máquinas você quiser, a hora que você quiser, né? Então ele é infinito nesse sentido. Enquanto on-premises, quando acaba a sua máquina física, você tem que ir lá para o cara de infra e pedir para ele comprar mais, né? É a única diferença. Mas você usando as ferramentas certas, né? Os processos de DevOps, orquestração de containers, permitindo que um commit de um código dispare a criação de um microserviço, né? Num container já suba no ambiente, né? Você promovendo essa agilidade, não importa se você está na nuvem ou se você está on-premises. Você consegue ter o ganho do mesmo jeito. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Para a gente poder encerrar, a gente já passou um pouco
do nosso tempo, né? Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Bom, acho que ninguém se manifestou, então acho que não resta mais dúvidas, né? De qualquer forma, esse material, essa apresentação ela foi gravada, a gente pode depois disponibilizar essa apresentação, né? Essa gravação para vocês que participaram. Muito obrigado pela participação, obrigado mesmo. Fique à vontade para consultar eu, sou do Felipe do Comercial, ou o Felipe Henriques, ou o próprio Gilberto, né? Então tá aí os contatos de cada um, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer mais webinar nesse sentido, trazendo temas importantes e temas que a gente acredita que é essencial para a continuidade dos negócios, tá? Gilberto, quer fazer os finais aí? Legal, acho que é isso aí. Também queria agradecer a todos pelo tempo aí. E como o Felipe falou, né, foi acho que o primeiro webinar, né, da Devires nesse formato, então também estamos aprendendo aqui um modelo que atrai atenção, né, que seja relevante para todo mundo, trazendo conteúdos relevantes. E com certeza faremos mais aí, e contamos com a presença de vocês aí também. Isso aí. Muito obrigado, então, pessoal. Sucesso a todos. E se vocês quiserem entrar em contato conosco, está aí o nosso e-mail, o nosso telefone. Fiquem à vontade, tá bom? Um abraço. Obrigado, Gilberto. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.